Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Esse capítulo ele é muito importante, porque ele fala do momento, do limite de Deus na vida de Saul. Saul ele foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Mesmo Deus sabendo das suas debilidades, das suas fraquezas, mesmo Saul não sendo aprovado por Deus e o povo pediu um rei, mas o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Deus então deu uma grande oportunidade para que Saul fizesse um governo de excelência, mas infelizmente Saul foi tomado pela soberba, Saul foi tomado pela vaidade, e no capítulo 16 é o limite da paciência de Deus para com Saul. Mas aqui também é o início da escolha de um novo rei, de um homem que vai caminhar totalmente na contramão do que Saul caminhou. Um homem humilde, um homem que amava os princípios, que amava o Senhor. Vamos ler então 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, diga comigo, vem. E vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aqui o profeta Samuel entra em conflito com Deus. Por quê? Foi através de Samuel. Foi Samuel que ungiu Saul. Então, mesmo que Saul não era merecedor daquele cargo, mas Samuel, pelo fato de ter sido o profeta que ungiu o rei, ele acreditava que poderia ter mais uma chance, mais uma oportunidade, e por isso que Deus chama a atenção de Samuel, dizendo: não insista, Samuel, eu não quero que você tenha dó de Saul, porque eu já fui o limite com ele, já rejeitei Saul. E logo aqui no início a gente aprende algo: cuidado você entrar em guerra com quem Deus está trabalhando, com quem Deus quer tratar. Quando chega o limite de Deus, acabou, querido. Então a primeira lição, nós vamos tirar duas lições importantes nesse texto. Duas lições importantes nesse texto. E a primeira delas, diga para o seu irmão: a paciência de Deus tem limite. Aqui você percebe, nós sabemos que Deus é longânimo, Deus exerce a sua misericórdia, mas não podemos esquecer que a paciência de Deus tem limite. E quando a paciência de Deus chega no limite, não adianta mais, querido. Quando Deus dá o veredito final, acabou. Não tem mais espaço. Deus ele vai levando, Deus ele vai conduzindo, Deus vai relevando algumas coisas, algumas atitudes, mas chega o momento que Deus dá o checkmate. Sabe aquela pessoa que não conserta, aquela pessoa que não se ajusta, aquela pessoa que vai para o gabinete com você, daqui a pouco ela está praticando as mesmas coisas, daqui a pouco ela tem as mesmas atitudes, e você cansa de falar, você cansa de dizer, parece que entra no ouvido e sai no outro.
Quantas vezes a minha paciência já se esgotou? Mas eu não sou Deus. Mas aqui o texto deixa bem claro que a paciência de Deus tem limite. Tem uma parábola que fala sobre isso. Lá em Lucas capítulo 13, olha o que é que diz o texto. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 6, fala da parábola da figueira estéril. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, olha só, corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Versículo 8, e respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave em redor e a esterque. Versículo 9, e se der fruto, ficará, se não, depois mandará o quê? Cortar. Aqui tem 2 personagens. Tem o dono do campo e tem aquele que cuida do campo, que é o vinhateiro. Mas o texto, a revelação desse texto é o seguinte: o dono do campo é Deus, e o que cuida ali das figueiras é Jesus. Você percebe que durante 3 anos, ele visita a vinha, e ele percebe que dentre todas as figueiras, tem uma que não produz, tem uma que não gera. Mas como pode? Todas elas recebem os mesmos nutrientes, recebem os mesmos cuidados, e por que que as outras geram, e essa não gera, não produz, não consegue sair do lugar? Você percebe que houve um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas aí chegou o limite de Deus. Ele chama o vinhateiro, diz o seguinte: olha, está vendo essa figueira? Arranca essa figueira, porque ela está ocupando um espaço inutilmente. Ela não gera, ela não produz, e ela pode até contaminar as outras, porque ela não é um exemplo, ela não é a referência. Ela está recebendo tudo por igual, mas ela não produz. Arranca. Aí vem o vinhateiro, ele pede para o dono do campo e diz o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou dar mais, vou dedicar mais tempo, eu vou colocar esterco, eu vou adubar, eu vou fazer o máximo para que ela gere, para que ela produza. E o Senhor me dá um prazo de 1 ano. Se o Senhor chegar aqui, depois de 1 ano, ela não produzir, eu vou dizer para o Senhor: pode cortar. Aqui é o tempo de Deus e o tempo de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. Então ele intercede por nós. Você percebe que nos 3 anos a paciência de Deus se esgotou. Para ele acabou, porque Deus é um Deus de justiça. E aí Jesus entra na cena dizendo o seguinte: espera mais 1 ano. Espera mais um culto, eu vou levar ele esta noite na Gileade. Vou levar ele, vou ministrar sobre ele. O Senhor deu um tempo. Agora, depois de um culto desse, depois de uma palavra dessa, ele não se desenvolver, só pode cortar ele. Esse é o tempo de Jesus. Aqui você percebe que a paciência de Deus chegou, o limite da paciência de Deus chegou na vida de Saul. Deu a oportunidade, deu um tempo, e ali chegou o final
do ministério, da carreira de Saul. A partir daquele momento começa o fracasso. Porque quando Deus tira a mão, acabou, vem a destruição mesmo. Agora, pelo amor de Deus, cuidado com esse falso, evangelho que tem pregado. Não, Deus é amor. Sim, Deus é amor. A Bíblia diz isso. Mas a Bíblia também diz que Deus é fogo consumidor. Ah, bispo, mas nós estamos no tempo da graça. Então vamos lá, no tempo da lei, a Bíblia dizia que se um homem dormisse com uma mulher, ele era considerado adúltero. No tempo da lei. Aí no tempo da graça, que é Jesus, Jesus fala, se você olhar, você é um adúltero. Então, querido, esse Jesus que nós pregamos também, é aquele que chuta as mesas também. É aquele que chama o outro de víbora também. Cuidado com esse evangelho falso, de passar a mão na cabeça, que não prega a verdade, que não prega a verdadeira essência do evangelho. Tudo tem um limite, sim, a hora vai chegar assim. E se você não estiver preparado, se você não estiver ajustado com Deus, querido, você não vai subir não. Lá em cima não tem esse negócio não, querido. Não tem esse negócio de delação premiada lá em cima não. Não tem pistolão, não tem nada disso não. Chegou o dia do juízo, acabou. Chegou o momento de você estar diante do Senhor, acabou. A Bíblia fala isso, Hebreus capítulo 10, versículo 31, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Tem alguns pecados que Deus até, às vezes, releva. Mas uma coisa que Deus abomina, que Deus detesta, é o orgulho e a soberba. Foi a principal atitude que trouxe a queda de Saul. Ficou orgulhoso, ficou soberbo. Não soube lidar com poder. Você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ele. Ele não pode subir um degrau que ele já quer pisar nas pessoas. Aquele que era humildezinho, agora você vai conhecer o verdadeiro caráter dele. Porque não sabe lidar com poder. Não está preparado para lidar com poder. Vem orgulho, vem a soberba. E sabe o que diz a Bíblia? Provérbios 16, 18. Que a soberba precede a ruína. Lidar com uma pessoa soberba, vaidosa, orgulhosa é a pior coisa que tem no mundo. Jesus, ele vai dar uma lição, quero ler para vocês, muito interessante. Jesus, ele vai dar uma lição. Jesus é um exemplo de humildade. A humildade abre portas, querido. A humildade abre um universo para você. A Bíblia diz que o humilhado, ele será exaltado. E Jesus, Mateus capítulo 5, Jesus ele vai chamar os discípulos e ele vai dar uma lição de humildade para os discípulos. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, vamos lá. Vamos ler comigo no 3, vamos lá. 1, 2, 3. Vós... Vamos lá entender o texto. Jesus vai dizer o seguinte: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Agora, por que Jesus disse que nós somos o sal da terra?
Vamos falar um pouco do sal. Qual é a função do sal? Qual é a importância do sal? Para que ele serve? Dá gosto, o sabor, o tempero. Se você comer uma comida sem sal, é uma comida que não tem graça. Mas olha que coisa interessante em relação ao sal. Diante de todos os ingredientes que você colocou no seu prato, de repente você não fez tudo sem sal. Você pega um punhado de sal, um pouquinho de sal, e você coloca na comida. Mexe a comida, é uma sopinha. E aí você prova aquela sopa. Imediatamente você vai pensar o quê? Eu não estou vendo ele, mas eu estou sentindo o sabor dele. Eu não vejo o sal, mas eu sei que ele está aqui, porque eu estou sentindo o sabor dele, eu estou sentindo o gosto dele. O sal, me lembro disso, antigamente, quando não tinha o freezer, geladeira, o sal, ele era essencial para manter a carne com mais um tempo de vida. Ele dava vida para a carne. Inclusive o sal, né? Tem até um médico aqui, até me corrige, se eu não estiver falando a verdade, mas o sal, ele é importantíssimo para o nosso organismo, desde que consumido na medida correta. Então, para que o nosso organismo funcione bem, a gente depende também do sal. Agora, um outro fator importante do sal, é um dos alimentos mais baratos que existe, amém? Eu tenho certeza que muita gente aí já pegou a revelação da palavra. É um dos alimentos mais baratos que tem, é o sal, mas é um dos mais essenciais. Se você for no supermercado, você nunca vai encontrar promoção de sal. Você já viu sal em promoção? Ninguém coloca sal em promoção, porque o sal nunca vai estar no lugar de destaque. Vai procurar o sal? Vai lá na última prateleira, sujo. O dono do supermercado até tem o sal, mas ele não traz nenhum lucro para ele. Ele não está em evidência, ele está escondido. Ele não aparece, ele é essencial, mas está lá escondidinho. Ninguém dá nada por ele. Quando você vai comer uma picanha, imagina você colocar uma picanha com aquela gordurinha, aquela picanha argentina que você sabe, né? É muito caro, não dá para comer não, né, Jota? Você coloca aquela picanha na sua... Pensei que ia colocar lá a picanha. Você coloca uma picanha na sua mão, você começa a degustar, imagina essa gordurinha, querido. Você já começa a salivar. Agora coloca um punhado de sal do lado de cá. Que sal delicioso, não vai falar isso nunca. Mas deixa eu falar uma coisa, come essa picanha sem um sal para você ver, você não consegue nem engolir. Você só vai engolir essa picanha se você colocar o sal nela. E quando você coloca o sal desaparece na picanha. Mas é ele que faz a diferença. É ele que faz a diferença. Então o que Jesus está dizendo para os discípulos? Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Vocês vão trazer vida aonde tem morte. Vocês vão trazer alegria aonde tem tristeza. Mas não se esqueça, a glória é minha. Sai de cena, desapareça, porque a glória é minha.
E nós somos confrontados o tempo todo a aparecer. O ser humano tem tendência a isso. Nós temos tendência a soberba, a orgulho. E se você não vigiar, querido, ele aparece. João Batista, João, quero te contar uma notícia, João. Diga. Não tem Jesus? Sim. Jesus tem mais discípulos do que você, João. Jesus está batizando, Jesus está fazendo isso. Olha para você ver, um enviado do inferno, querendo aguçar o cara. Né? E aí, João vira para ele e fala o seguinte: deixa eu te falar uma coisa, endemoniado. É necessário que ele cresça e que eu desapareça. É necessário que ele cresça e que eu desapareça. Diga para o seu irmão: você é sal da terra. Sai de cena. E aí o texto vai continuar, Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, se manifestar o orgulho e a soberba, para nada mais presta, a não ser lançado, olha lá, a não ser, senão para ser lançado o quê? Fora e pisado pelos? O sal do Mar Morto era retirado e lançado nas estradas, e as pessoas pisavam no sal. Para nada mais presta, perdeu a sua utilidade, saiu fora do propósito, manifestou orgulho, para nada mais presta, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. E Jesus, ele vai dar uma outra lição. Ele vai chamar a atenção dos discípulos. Esta palavra é para nós também, amém? Lá em Lucas, no capítulo 10, a partir ali do versículo 17, Lucas capítulo 10, interessante que nessa passagem, Lucas capítulo 10, Jesus separa 70 discípulos, homens que ele preparou para a missão, para o projeto, homens que já estavam capacitados. Jesus chama os discípulos e diz o seguinte: olha, eu vou enviar vocês agora para uma missão poderosa, e no meu nome vocês vão expulsar demônios, no meu nome pessoas vão ser curadas, no meu nome sinais, prodígios, maravilhas vai acontecer. E esses homens foram. E quando esses homens chegaram para trazer o relatório para Jesus, pensa nos homens que trouxeram com tanta vibração, falando para Jesus do que estava acontecendo. Olha o versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Trouxeram um relatório para Jesus, falando do que aconteceu. Houve um grande avivamento. Só que no versículo 18, olha o que Jesus vai dizer: eu via Satanás cair como um raio do... Eu via Satanás como um raio cair do... Gente, espera aí, pelo amor de Deus. A gente tem que se transportar para aquela cena, né? Jesus motivava os seus discípulos? Sim, Jesus foi um dos principais motivadores. Mas aqui, Jesus vai dar uma aula. Porque imagina os discípulos ouvindo de Jesus. Eles trazem todo o relatório de tudo que aconteceu, esperando receber um tapa nas costas. Parabéns, vamos lá, um elogio. Aí Jesus fala assim: eu via Satanás cair do céu como relâmpago, como um raio. Eu acredito, Wagner, que um olhou para o outro e falou assim: eu acho que Jesus não está bem. Não tem condição de Jesus estar bem.
A gente falando de um assunto, de uma missão que nós fizemos, e ele vai falar que via Satanás cair do céu como relâmpago, como raio. Então, não, eu acho que eu estou entendendo o que Jesus está falando. Eu acho que no momento que a gente expulsou o demônio, Jesus deve estar falando disso. Mas não era nada disso. Sabe o que Jesus estava falando? Jesus estava falando o seguinte, deixa eu falar para vocês. Eu estava presente no dia que Satanás foi lançado do céu. Eu vi toda a cena. Eu era testemunha, eu fui testemunha. Eu presenciei a sua queda, a sua destruição. Eu estava naquele ambiente, naquele momento. Isso aqui é uma outra mensagem, né? Isso aqui é uma outra mensagem que eu vou falar para vocês. A Bíblia diz, Apocalipse 3:14, que Jesus é o princípio da criação. A Bíblia vai dizer em Colossenses 1:15 que Jesus é o primogênito da criação. A Bíblia vai dizer em João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus, ele foi o princípio da criação de Deus na terra. Então ele estava presente em tudo. Então no dia que Satanás foi lançado do céu como um raio, Jesus estava presente. Então é isso que Jesus estava falando. É como se Jesus dissesse para eles o seguinte: olha, eu vou trazer para vocês o motivo que Satanás foi lançado do céu. Por que ele foi lançado do céu? Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12. Vamos lá, Isaías 14, 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Olha o nível de soberba desse cara, lá no ambiente do céu. Olha o nível de soberba dele. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao quê? Queria tomar o lugar de Deus. Mas o que aconteceu no versículo 15? E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Meu Deus, é muito profunda essa revelação. Quando eles falam para Jesus, quando Jesus fala para eles: eu via Satanás cair do céu como relâmpago. Sabe o que Jesus estava dizendo? Deixa eu falar para vocês. É muito importante a missão que eu entreguei nas suas mãos, na mão de vocês. Em meu nome, vocês vão expulsar demônios, sim. Vocês vão curar pessoas, vocês vão ressuscitar mortos, vocês vão dar vista aos cegos, o surdo vai ouvir, em meu nome vai acontecer algo sobrenatural. Mas deixa eu falar algo para vocês. Se vocês não souberem lidar com isso que eu dei para vocês, com esse poder, com essa autoridade, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Lúcifer. Ali foi um puxão de orelha. O poder, a unção, ele tanto pode promover como ele pode te matar. A quem muito é dado, muito será cobrado. O que me impressiona é quando Jesus fala em Lucas 10, 20. Jesus vai dizer assim: olha, não vos alegreis, porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Jesus está falando, isso aí é muito bom, isso é maravilhoso. Ser usado é uma bênção, mas cuidado, se vocês não souberem usar esta unção, este poder, vocês podem se perder.
Às vezes é melhor não ser usado, mas ter o nome escrito nos céus. Por isso que ele vai dizer: não vos alegreis, porque os demônios vos submetem, porque os milagres estão acontecendo, porque as curas estão acontecendo. Jesus está dizendo: alegrai-vos, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Isso é o mais importante. Ser usado não é ser aprovado. Ser usado não significa ser aprovado. Mateus 7, 21, fala desses homens, que eram usados, mas não eram aprovados. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Vamos continuar? Muitos me dirão naquele dia, olha, não são poucos, hein? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Está falando de profeta, gente, está falando de líder. E em teu nome não expulsamos demônio. Quem é que expulsa demônio? É ímpio? Não, é crente, é líder. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha só, o nível de soberba foi tão grande, o nível de cegueira foi tão grande, que o cara se perdeu, e não aceita, e não entende. Por que se perdeu? Porque se preocupou mais com a unção do que com a salvação. E aí o Senhor vai dizer: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Cuidado, igreja, ser usado não significa ser aprovado. Não significa ser aprovado. Por que esses homens foram rejeitados? Por causa da soberba, por causa da vaidade, por causa do orgulho. É o que Jesus disse para os 70. A mensagem é essa: é poderoso que vocês receberam, mas cuidado para não manifestar a soberba e a vaidade, porque a soberba precede a sua ruína. Olha o que diz Isaías 2,12. Isaías 2,12. Você colocou 21. Isaías 2,12. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o quê? O soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja o quê? Abatido. Deixa eu falar algo para você, querido. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, e Ele dá graça ao humilde. Ele dá graça ao humilde. Tem uma história, acho que eu já contei aqui essa história para alguns. Quem não ouviu, vai ouvir. Amém? Uma ilustração, apenas uma história. O jumentinho que levou Jesus, para Jerusalém, aquele jumentinho. Todo mundo conhece essa história. Esse jumentinho, depois que fez o percurso, chegou em casa e chamou a mãe para conversar. A mãe do jumentinho é uma jumenta, né? É uma mula, né? Mãe, eu preciso contar algo para a senhora. De manhã, eu nunca vivi o que eu vivi hoje de manhã. Eu não entendi nada. Parece que as pessoas queriam colocar, flores em mim. As pessoas vibravam, as pessoas choravam, as pessoas gritavam. As pessoas lançavam ramos diante de mim. Eu nunca vivi isso, mãe. Eu fiquei impactado. E eu gostei tanto daquele negócio, mãe, que meia hora depois eu voltei e fiz o mesmo caminho. A senhora acredita que estava lá as mesmas pessoas? Ninguém me notou. É mesmo, meu filho? Mas a primeira vez que você passou, me fala um negócio para sua mãe,
Tinha alguém em cima de você? Tinha, mãe, um homem chamado Jesus. Ah, meu filho, está explicado. Se não for Jesus na sua vida, você é um simples jumentinho. Diga para o seu irmão, se Jesus não estiver na sua vida, você é um jumentinho. Aí nessa primeira lição, que Jesus, a primeira missão, que nós lemos na primeira lição, né, a paciência de Deus, ela tem limite. São duas coisas, são duas lições que nós vamos aprender nesse texto. E a Bíblia que lá, diz que lá no final, né, Deus levanta Davi. Deus arranca o soberbo e coloca o humilde. A segunda lição que nós aprendemos, diga comigo assim: Deus sempre capacita quem Ele escolhe. Deus sempre capacita quem Ele escolhe. E além dele capacitar, Ele vai caminhar todo o processo com você. Eis que estarei contigo, convosco, todos os dias, até a consumação. Ele capacita e Ele vai até o final com você. Amém? Ele capacita e vai até o final com você. Vamos ler lá 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 1. Para mostrar para você mais uma lição que nós vamos aprender desse texto. Vamos ler comigo no 3. 1, 2, 3. Espera aí, diga comigo, o que está ali? E vem, diga assim, e vem. Está ali o quê? Hã? Bom, continua. Vamos entender isso. Esse aqui é o texto original, amém? Esse aqui é o texto original. Vamos pegar aqui o... Vem cá, Fabrício. Você tem cara de Davi, não tem? Davizinho? Vamos chamar aqui um Samuel. Quem vai ser o Samuel aqui? Vem cá, Pedro, você vai ser o Samuel. Você vai ser o Samuel. Você vai ser o Samuel, fica aqui, e você vai ser a casa de Jessé. Amém, gente? Aqui é a casa de Jessé. Amém? Samuel estava indo para onde? Hein? Fazer o quê? Ungir um rei? Agora vamos ler o versículo 2, para ver se tinha algum problema ir para a casa do rei, lá para a casa de Jessé. Porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul, o quê? Então significa que para chegar na casa de Jessé tinha um obstáculo. Concorda comigo? Amém? Concordam comigo? Para chegar na casa de Jessé tinha um problema, corria o risco de vida. Amém? Então tinha uma missão, tinha um propósito na casa de Jessé. Na casa de Jessé era o rei que Deus tinha escolhido. Mas para chegar na casa de Jessé existia toda uma caminhada. E aí Deus aparece para Samuel. Volta no versículo 1. Deus aparece para Samuel e fala assim: Samuel, enche o teu vaso. Vamos lá. Samuel, enche um chifre o quê? De azeite e o quê? Mas peraí, vamos lá. Agora é português. Se você vai enviar alguém para algum lugar, você tem que dizer o quê? Então a conjugação aqui está errada. Nós precisamos entender isso. Você vai enviar alguém para algum lugar, o certo, o correto, a conjugação correta do verbo seria o quê? Enche o teu vaso de azeite, Samuel, e vai. Mas a Bíblia está dizendo que Deus disse, vem. Inclusive se tiver
Vem, vai aí no seu, perdeu a revelação. Troca essa Bíblia. Porque o original é vem. Agora vamos tentar conjugar o verbo de forma correta. Vou para a casa de Jessé. Agora eu vou falar com Samuel. Enche o teu vaso de azeite e vem. Tá certo? Tá certo agora? Amém? Tá certo? Tá certo. Deixa eu falar algo para você. Sabe por que Deus fez isso? Quando ele fala com Samuel assim, ó, enche o teu vaso de azeite e vem, é porque ele já estava na casa de Jessé. Levanta suas mãos. Quando Deus te enviar para algum lugar, antes de você chegar lá, Ele já vai estar te esperando. Diga para o seu irmão, não se preocupe. Se Deus te mandar lá no abismo, você pode ir, porque Ele vai estar lá te esperando. Pode descer, Samuel. Agora tem um detalhe importante. Se Deus está lá e de cá esperando, significa que Deus já passou pelo caminho, então Ele conhece o caminho. Meu Deus do céu. Ele já passou pelo caminho. O desejo dele era trazer Samuel no colo, mas ele não traz Samuel no colo, porque esse percurso aqui é a maturidade, é o processo para adquirir músculos espirituais. É a criança que precisa. Vem cá, Antônio, é a criança, vem cá. Cadê está dormindo? Alguém que tem uma criança aí? Cadê o Fábio? Vem cá você, Glauco, sobe aí, Glauco. Sobe aí, Glauco. É isso que eu queria, olha lá. Ele foi porque ele sabe que o pai está lá. Ele sabe que o pai está lá. Ele não se preocupou o tamanho, a distância. Ele foi porque ele sabe que o pai está lá. Vem cá, Fabrício. Fica de costa aí. Fecha os olhos. Coloca a mão assim. Você vai cair, eu vou te pegar. Mas não abre os olhos. Mas eu vou falar o momento certo de você cair. Você tem que confiar que eu vou te pegar. Amém? Você tem que confiar. Não cai agora não. Eu estou muito distante de você. Pode cair. Oi. Isso é confiança. Por que ele caiu? Ele sabia que eu estava lá atrás segurando ele. Qual a conclusão desta mensagem? 2 pilares para que você possa exercer o seu chamado, o seu propósito, a sua missão: humildade e confiança. Humildade e confiança. Humildade. Mateus 23, 12. Aqueles que se humilham serão exaltados. Confiança. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Aconteceu num voo, isso foi uma história real. Aquele voo passou por uma grande tribulação. E as pessoas começaram a dizer: vamos morrer, não tem jeito. Um desespero dentro do avião. Um desespero tomou conta daquele lugar.
uma turbulência terrível. Mas o que impressionou os passageiros, que tinha uma criança de mais ou menos 9 anos de idade, jogando e rindo. Jogando e rindo. Quando a aeronave aterrissou, perguntou para o menino: por que você estava assim? Tão feliz? Você não se manifestou, nenhum medo. Porque o meu pai é o piloto desse avião. E eu conheço meu pai. Eu tinha certeza que ele ia aterrissar esse avião. Fica de pé, querido. Você tem um pai, um piloto. Vamos adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor.